Aleluia, glória a Deus. Gente, que presença gloriosa de Deus, amém? Quantos foram tocados pela presença de Deus? Aleluia. A palavra de Deus diz: sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, amém? Vamos nos envolver na adoração, vamos nos envolver com o Espírito Santo, com a presença de Deus, quando nós estivermos cultuando ao Senhor, né? Não, é muito importante você, sabe, se envolver, você se abrir, né? E se envolver com a presença de Deus, com a unção de Deus que está sendo manifestada no lugar de adoração a Deus, amém, queridos? Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Então, estamos agora nesse novo dia, no culto de celebração, né? Mas nós estamos também transmitindo esse culto. Será aos domingos, né? Está sendo transmitido aos domingos, às 17 horas, né? E eu gostaria de hoje continuar uma série de mensagens que nós começamos no último culto de celebração. A série nominada de Ide e Pregai o Evangelho. Ide e Pregai o Evangelho. E no culto passado, né, o tema da mensagem foi uma pergunta, né? É tempo de obedecer o Ide? E nós vimos aqui, pela palavra de Deus, né, nós vimos o Senhor falando na sua palavra que é tempo, não existe um tempo específico, todo tempo é tempo de pregar o Evangelho, amém? E diz até que nós devemos remir o tempo, aproveitar ao máximo cada oportunidade. E hoje eu gostaria de continuar essa série pregando uma outra mensagem, e o tema de hoje é em parceria com o Espírito Santo, amém? Em parceria com o Espírito Santo. Eu gostaria de pedir que você colocasse a sua mão no seu coração. Você que está nos assistindo também, aí na sua casa, coloque a mão no seu coração. Vamos orar em nome de Jesus. Precioso Espírito Santo, obrigado, nós agradecemos ao Senhor pela manifestação da Tua presença. É notória, nós temos sido tão abençoados, a manifestação da Tua presença nesse lugar. E agora nós te pedimos que o Senhor possa nos abençoar com a Tua palavra, ilumina essa palavra, traga revelação aos nossos corações. Tudo que for ministrado aqui, Senhor, venha enriquecer, venha iluminar, venha abençoar a vida de cada pessoa que está ouvindo agora, que está nos assistindo, que está recebendo essa palavra. Eu te peço isso em nome de Jesus. Eu sou apenas o canal, o Senhor é que realmente faz a obra em nossas vidas, e nós nos colocamos totalmente à disposição do Senhor nesse momento, em nome de Jesus, amém, 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 queridos. Vamos começar com um texto. Eu falei na mensagem passada que esse texto seria a base para essa série de mensagens. Atos capítulo 1, a partir do versículo 3. Atos capítulo 1, a partir do versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete
saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Até aí, queridos, até aí, né, nós vamos estar olhando esse texto hoje, olhando alguns aspectos aqui relacionados ao Espírito Santo. E é interessante, eu gostaria de primeiramente registrar aqui que Jesus, ele deu 2 ordens aos seus primeiros discípulos, né? Aqui nessa, já nos últimos momentos do seu tempo com seus discípulos, nos últimos dias ali, ou no último dia, né? Porque ele ministra isso para os seus discípulos. Ele deu 2 ordens aqui interessantes, parece até contraditórias. A primeira ordem é: vão, ide e preguem o evangelho a todas as pessoas. É o ide, né? Ele fala: vão, eu quero que vocês, é uma missão que eu estou dando para vocês. Ide e preguem o evangelho para todas as pessoas. Mas ele dá uma segunda ordem aqui. Ele não dá uma sugestão, né? Não dá uma opção, mas ele dá uma segunda ordem aqui para os seus discípulos. Ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do Pai, da qual lhes falei. Amém? Então, ao mesmo tempo que ele fala ide, mas depois ele diz esperem, né? Parece meio contraditório, mas havia um propósito poderoso, glorioso nessas 2 ordens de Jesus. Amém? E eu creio que ela serve para os nossos dias hoje, para nós aprendermos algo poderoso, meus amados, algo poderoso, que nós vamos cumprir, obedecer o ide e pregar o evangelho, mas será em parceria com o Espírito Santo. Amém? A promessa do Pai que Jesus havia falado para os seus discípulos era justamente a respeito da experiência nova que eles teriam com o Espírito Santo. Jesus já havia ensinado para os seus discípulos, Jesus já havia falado isso para os seus discípulos. Deixa eu dar só aqui um texto para vocês. João capítulo 14. João capítulo 14, isso já era próximo da crucificação, né? Em João 14. E Jesus está ali antes da crucificação falando, ministrando na vida dos seus discípulos. João 14, 16. João 14, 16. Olha o que o Senhor Jesus diz aos seus discípulos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, ou em outra versão diz outro consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Amém? Então Jesus está falando aqui o outro conselheiro ou outro consolador. No original, essa palavra aqui, outro, significa um outro igual. Jesus está dizendo aqui que quando ele fosse, ele está falando para os seus discípulos, que quando ele fosse, o Pai enviaria outro igual a ele, e não apenas estaria com eles, mas estaria dentro deles. Jesus estava falando sobre o Espírito Santo, estava falando para os seus discípulos sobre essa experiência com o Espírito Santo. Por isso, quando Jesus, ele ordena aos seus discípulos para esperarem em Jerusalém, não começarem a pregar, ainda não começarem a praticar o ide. Quando ele fala isso, queridos, ele está falando: olha, não comecem sem a presença gloriosa do Espírito Santo, não comecem sozinhos, eu vou mandar um parceiro poderoso, o Pai vai enviar um parceiro poderoso, que vai fazer coisas extraordinárias, através da sua vida, através da vida de vocês. Aleluia, glória a Deus pela presença gloriosa do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então Jesus, ele está falando isso aos seus discípulos, mas aliás, na realidade aqui, queridos,
não é o Espírito Santo que seria o nosso parceiro. Nós é que somos parceiros do Espírito Santo. Amém? É nós que somos parceiros, porque a missão é dele. A missão é dele, a missão não é realizada sem ele, queridos. E nós é que somos cooperadores de Deus, como diz a palavra. Amém? E essa é a era do Espírito Santo. É o tempo que o Espírito Santo está operando na terra. E ele vai operar através da sua igreja, através dos discípulos de Jesus. Amém? Quantos estão abertos e estão disponíveis para o Espírito Santo operar através da sua vida? Amém, queridos? Eu me lembro quando eu estava fazendo um seminário e o pastor, vocês conheceram aqui, pastor Don Schaefer, ele falava uma coisa, né, a gente estudando o livro de Atos, e ele falava uma coisa interessante. Ele dizia: olha, na verdade, o livro deveria ser mudado esse nome. Não deveria ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Amém? É a missão do Espírito Santo na terra. E ele nos chama para nós sermos parceiros, para nós sermos cooperadores, para nós sermos canais, para ele alcançar todo homem, alcançar o coração das pessoas. Tem um texto, 2 Coríntios capítulo 5, nós falamos sobre esse texto. Falamos sobre esse texto na mensagem passada, mas eu quero mencionar ele aqui. O apóstolo Paulo diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém? Então nós somos os portadores dessa mensagem. Nós somos o canal de Deus para levar essa mensagem ao coração das pessoas. Mas a obra quem vai fazer é o Espírito Santo. Amém? Então, queridos, nós temos tanta coisa que nós poderíamos falar sobre a importância da presença do Espírito Santo em nós. Poderíamos falar muitas coisas aqui, mas eu quero me deter aqui em algumas coisas que estão relacionadas ao assunto que nós estamos tratando aqui nessa série de mensagens, que tem a ver com o ide, amém? Ide e pregai o Evangelho. Então, por que nós precisamos do Espírito Santo para cumprir o ide? Por que nós não podemos apenas obedecer e falar: não, Senhor, pode deixar conosco agora nós vamos? Bem, uma das coisas importantes é que nós vamos perceber logo que os resultados não virão sem a presença do Espírito Santo. E eu quero ler um texto com você que está com a sua Bíblia aí, João capítulo 16, você pode abrir, João capítulo 16, versículo 5. Versículo 5, quero ler algo aqui importante, que Jesus falou aos seus discípulos sobre o Espírito Santo, e sobre a importância do Espírito Santo, que o Espírito Santo teria para a vida dos seus discípulos. João capítulo 16, versículo 5. Jesus diz: agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está condenado. Amém? Quando nós olhamos para esse texto aqui, nós vemos aqui, temos dois aspectos sobre a importância do Espírito Santo no cumprimento do ID. Temos dois aspectos aqui que nós devemos observar. O primeiro aspecto é que o Espírito Santo vai trabalhar na vida do mensageiro. Amém? O Espírito Santo vai trabalhar na vida do mensageiro, na vida do discípulo que vai levar a mensagem de salvação às pessoas do mundo. Esse aspecto aqui é muito importante.
Nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele vai trabalhar em nossa vida. Ele vai trabalhar em algumas coisas em nossa vida. A primeira coisa que o Espírito Santo vai trabalhar em nossa vida, meu amado, talvez você vai se identificar muito com isso, porque eu sou pastor há muitos anos, e eu percebo isso, como as pessoas que chegam para Jesus, que se entregam para Jesus, é uma das áreas, né, que às vezes impedem elas de servirem ao Senhor. A primeira coisa que o Espírito Santo vai nos ajudar é a vencer pensamentos e sentimentos limitadores que tentam nos impedir de servir a Deus. É a primeira coisa. Sentimentos que tentam nos impedir de sermos plenos em Deus. Não é assim? Você não já ouviu muitas pessoas falando: eu queria tanto pregar o Evangelho. Às vezes novinho convertido, né? Está ali, né, assim, entregou a vida para Jesus. Eu queria fazer coisas, sabe, eu queria ser um canal de Deus, eu queria abençoar outras pessoas, mas às vezes tem pensamentos limitadores, tem sentimentos limitadores ainda. Eu quero te dizer, será obra do Espírito Santo trabalhar em nossas vidas e nos ajudar a nos libertar disso, para nós sermos plenos na presença de Deus e servirmos a Deus, amém? Você percebe aqui em João capítulo 16, o texto que nós acabamos de ler, no versículo 5, olha, Jesus fala: agora eu vou para aquele que me enviou. Nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês se encheu de tristeza. Vocês estão entendendo aqui? Jesus estava falando: eu vou ser crucificado. Jesus estava falando o plano do que iria acontecer, para que a obra de Deus fosse realizada. E os discípulos estavam já tristes, se encheram de tristeza. Jesus estava dizendo para eles que ia embora, e o coração desses discípulos se enche de tristeza. Mas Jesus fala para eles: eu preciso ir, e será para o bem de vocês, porque quando eu for, o Pai vai enviar o Espírito Santo, e Ele estará em vocês, Ele estará operando na vida de vocês. Aleluia! Queridos, é assim conosco hoje. Jesus está dizendo para aqueles discípulos, né, que a tristeza, mais na frente, Jesus fala: olha, eu sei que vocês não estão entendendo agora, mas essa tristeza de vocês vai se converter em alegria. Sabe por que ia se converter em alegria? Porque eles seriam cheios do Espírito Santo, e o Espírito Santo ia trazer, ia libertá-los de muitos sentimentos que eles estavam tendo dentro deles, e pensamentos que eles estavam carregando, porque eles ainda não compreendiam tudo, eles ainda não entendiam tudo. Assim como hoje nós estamos passando esses momentos, e eu vejo pessoas questionando: eu não compreendo essas coisas ainda, eu não compreendo por que está acontecendo. Mas eu quero te falar, tem um que tem todas as respostas, e Ele é o teu companheiro, Ele é o Espírito Santo, e Ele quer libertar você, Ele quer me libertar de tudo aquilo que traz limitações, que me impedem de ser plenos para Deus. O agir do Espírito Santo em nós traz um poder transformador, que muda a nossa maneira de pensar e muda os nossos sentimentos, amém? Que sentimentos são esses que às vezes têm nos limitado? Muda a tristeza em alegria, amém? Ele muda timidez em ousadia e intrepidez. Timidez em ousadia e intrepidez. Ele muda sentimento de inferioridade, ou aquele sentimento de incapacidade, e a pessoa passa a sentir: eu posso. A presença do Espírito Santo gera uma segurança dentro de nós, irmãos. É como se de repente, aquele que se sentia incapaz, ele diz: eu vou conseguir pregar o Evangelho, eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! É a presença dele, é Deus dentro de nós, operando. Claro que precisa da nossa cooperação,
Amém? Diga comigo, é uma parceria. Precisa da nossa cooperação. Precisa que você se abra. Precisa que você busque. Precisa que você, na hora que Ele tocar, na hora que Ele ministrar, sabe, onde há necessidade de você se render, você se renda. Onde há necessidade de você permitir que Ele tire, você deixa Ele tirar. Onde há necessidade de obediência, é preciso você obedecer. Mas à medida que você vai interagindo com o Espírito Santo, seus pensamentos vão mudando, a maneira de pensar vai mudando, as emoções vão sendo colocadas no lugar, sabe? E aqueles sentimentos que vêm carregado por causa do nosso passado, carregado de sentimentos ruins dentro da nossa alma, trazendo sentimentos ruins, sentimentos de inferioridade, queridos, vão sendo transformados, porque nós somos transformados de glória em glória, e o desejo de Deus, através do Espírito Santo, é nos transformar na imagem do seu Filho, diz a palavra de Deus, amém? Jesus era pleno, Jesus fluía, ele era perseguido, as pessoas falavam mal dele, ele sofreu muita pressão, mas ele foi pleno em servir a Deus aqui nessa terra, amém? Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas, esse é o projeto de Deus, queridos, e você vê isso na vida desses discípulos. Se você continuar lendo o livro de Atos, com certeza você já leu, você já tem um pouco mais de convertido, mais tempo de convertido, você já leu o livro de Atos, e você vai ver aqueles discípulos que eram tudo confuso nas suas emoções, altos e baixos, muitos deles, alguns meio escondidos. Você vai ver esses homens cheios do Espírito Santo, sabe, ele causando admiração, causando espanto nas pessoas daquela época. Esses são aqueles pescadores que andavam com o Nazareno, são eles mesmos, esses homens cheios de intrepidez, pregando para as multidões, sabe, falando o Evangelho, sendo ameaçados e não permitindo que o medo impedissem eles de continuar a fazer a vontade de Deus. Esses mesmos homens falando: olha, o que importa é obedecer a Deus e não a homens, cheios do Espírito Santo, amém? Então a primeira coisa aqui, nesse primeiro aspecto, o Espírito Santo trabalha no mensageiro, né? Então a primeira coisa que o Espírito Santo faz, queridos, é trabalhar em nossos sentimentos, em nossos pensamentos, para que nós possamos fluir, amém? Você se sentir pleno, e você ser usado por Deus na sua geração, aleluia. Já acompanhei tantas pessoas, e vi esse processo, eu mesmo fui alvo desse processo, de relacionamento com o Espírito Santo, de entregar a minha vida para Jesus, ser batizado com o Espírito Santo, e um relacionamento com o Espírito Santo, e um menino tímido, já contei meu testemunho aqui para vocês tantas vezes, tímido, né, que timidez paralisante, mas por causa da presença do Espírito Santo na minha vida, transformando a minha vida, sabe, isso foi rompido, e eu decidi servir ao Senhor, amém? Lembro também da minha mãezinha querida, que era uma mulher introvertida, mas cheia do Espírito Santo, uma mulher de oração. Deixa eu dizer algo para você, mesmo com o jeitinho dela, ela não era uma pessoa assim, de estar falando tanto em público. Deus tem, e o Espírito Santo vai nos levar para cada situação, um chamado para cada um. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ela se tornou uma ganhadora de almas. Multiplicou muitas células em Santarém. Discipulou muitas mulheres, algumas delas se tornaram pastoras, algumas delas foram enviadas para outros lugares, amém? Porque essa mulher introvertida, né, e de repente começou a ser usada por Deus, mesmo com o seu jeitinho ali, com a sua personalidade, sabe, por causa da presença do Espírito Santo, amém?
por causa da presença do Espírito Santo. A segunda coisa aqui que o Espírito Santo trabalha em nós mensageiros, o Espírito Santo nos ensina e nos faz lembrar da verdade da palavra. Da verdade da palavra. Quando você sai, nós falamos aqui, é muito importante isso, que o discípulo de Jesus esteja preparado. Amém? E quando você sai para algum lugar, né, e de repente você é surpreendido, e o Espírito Santo fala: pregue para essa pessoa, pregue para essa pessoa, fale de Jesus, se levante nesse grupo de pessoas aí e comece a pregar o Evangelho para eles. Uau! E aí? Olha o que a palavra de Deus fala, meu irmão. João capítulo 14, versículo 26. Mas o conselheiro, Jesus falando para os seus discípulos: mas o conselheiro, o consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Aleluia! Tudo o que eu lhes disse. Então Jesus aqui diz, lembrem-se, né? Os discípulos não tinham acesso à Bíblia escrita. Eles tinham as ministrações de Jesus. As ministrações de Jesus na vida dele. E Jesus estava falando: escute uma coisa, o Consolador, não fiquem preocupados com o que vocês irão falar, porque o Espírito Santo virá, e aquilo que eu ministrei na vida de vocês, que vocês receberam como um depósito do que eu ministrei na vida de vocês, o Espírito Santo na hora vai fazer vocês lembrarem, e ele vai trazer revelação. Ele vai trazer revelação sobre a palavra. Então preste atenção numa coisa aqui, queridos. É muito importante que os discípulos de Jesus, nós falamos isso também, estejam preparados. Porque o Espírito Santo, ele vai revelar a palavra para nós. Ele vai nos fazer lembrar da palavra. Mas ele não vai ler a Bíblia para você. Ele não vai ler a Bíblia para você. Amém? Então qual é o seu papel? Debruce sobre a palavra, leia a palavra, coma a palavra de Deus, amém? Leia a palavra. Quando chegar aqueles momentos inesperados, como nós falamos, que não havia um preparo para aquela ocasião, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai lá no depósito e vai trazer uma palavra. Eu falei do testemunho daquela irmã, né, da área amarela. E uma das coisas que ela fala: eu estava lá com aquele grupo de pessoas e de repente veio uma palavra no meu coração. Uau! Sabe o que significa? Ela lê a palavra. Ela lê a palavra. Ela se enche com a palavra. E quando nós estivermos em momentos assim, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar de toda a palavra, de toda a verdade, vai trazer luz e vai ampliar isso até mesmo, muitas vezes na hora que você está ministrando, na hora que você está pregando. Meu amado, preste atenção, através dessa série, o que eu estou querendo, pelo poder do Espírito Santo, transferir para você é: nós precisamos estar disponíveis, porque há uma grande obra para fazer. Precisamos estar preparados, porque esses são os dias que o Espírito Santo quer usar cada membro da igreja, cada discípulo de Jesus. Aleluia! A terceira coisa que o Espírito Santo trabalha em nós mensageiros, os mensageiros primeiro, o Espírito Santo nos capacita com seu poder. Com seu poder, ele libera seu poder através de nós. Percebam uma coisa, que nós colocamos em parceria com o Espírito Santo, porque existe a parte do mensageiro, amém? Existe a parte do mensageiro, existe a cooperação do mensageiro, cooperando com o Espírito Santo, para que a obra seja realizada. Aleluia! O Espírito Santo nos capacita. Atos capítulo 1, Jesus diz aos seus discípulos, né? No texto que nós acabamos de ler: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia!
palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele distribui dons conforme lhe apraz. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus, estamos obedecendo a Ele, sabe o que vai acontecer? Em muitas ocasiões, Deus vai manifestar um dom, Deus vai manifestar uma palavra de conhecimento, vai manifestar uma palavra de sabedoria, sabe? Deus vai manifestar, de repente aquela pessoa está enferma, você vai orar por aquela pessoa e ela vai ser curada, vai impor as mãos sobre ela. Por isso que nós lemos: estes sinais acompanharão aqueles que crerem, aqueles que obedecerem o ID do Senhor Jesus. Amém? Então o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele vai fluir através daqueles que estão obedecendo, através dos discípulos de Jesus. Bom, mas esse é o primeiro aspecto. O Espírito Santo, ele é importante no cumprimento do ID, porque primeiro ele trabalha no mensageiro, ele trabalha naquele que leva a mensagem, ele trabalha em nós, ele opera nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos ampliando, para nós sermos plenos na presença de Deus. Ele opera em nós, nos fazendo lembrar da palavra, trazendo revelação da palavra para nós ministrarmos aos outros. Ele opera em nós, nos capacitando com poder, e a unção dele fluindo através de nós, para tocar a vida das outras pessoas. Amém? Mas tem um segundo aspecto, que é muito importante, que Jesus fala aqui. E o segundo aspecto é que o Espírito Santo também vai operar na vida daquele que recebe a mensagem. Ele opera na vida do mensageiro, mas ele opera na vida daquele que vai receber a mensagem. Olha o que o Senhor Jesus diz: mas eu lhes afirmo, que é para o bem de vocês. João capítulo 16, voltando aqueles versículos lá. Que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim; da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais; e do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Quem é que vai convencer as pessoas? O Espírito Santo. Amém? Então ele vai operar através de você, mas ele vai operar também na vida daqueles para os quais nós estamos pregando o Evangelho. Amém? Então presta atenção, tem uma frase da Cruzada Estudantil, mais ou menos assim, nós decoramos isso há muitos anos, né? O êxito ao testemunhar. Agora eu vou arriscar essa frase aqui. O êxito ao testemunhar. Me ajuda aqui, minha esposa. Testemunhar de Jesus, vou falar nas minhas palavras, é só você se colocar como um canal, porque a obra, quem irá fazer é o Espírito Santo. Um canal para compartilhar o Evangelho ao coração das outras pessoas. O que Jesus está nos desafiando é isso, é de nós sermos um canal para o Espírito Santo fluir através das nossas vidas e alcançar o coração das outras pessoas. Aleluia! Quantos podem aplaudir ao Senhor? Agora preste atenção, queridos, eu vou estar concluindo com isso aqui. Quem vai fluir com o Espírito Santo e manifestar sinais e maravilhas e ganhar almas para Jesus nesses dias? Quem vai fluir com o Espírito Santo?
manifestar sinais e maravilhas e ganhar almas para Jesus são aqueles que decidirem ter um relacionamento permanente com o Espírito Santo. É um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos crescer nesse relacionamento. Não é aquela coisa só de vir num culto e ter uma experiência, ser tocado de alguma forma. Ok, isso é válido, é importante, é gostoso. E o Espírito Santo vai nos dar experiências assim. Mas não é só nesses momentos. Nós precisamos crescer nesse relacionamento com o Espírito Santo. Tem um texto, Efésios capítulo 5, que nós lemos na mensagem passada, mas eu quero acrescentar uns versículos aqui a esse texto. Efésios capítulo 5, versículo 15 em diante, diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Nós lemos até aqui, na mensagem passada, nós lemos até aqui, onde o apóstolo Paulo fala: aproveitem ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Não vivam como insensatos, sejam sábios. Mas olha como continua o versículo 18, que o apóstolo Paulo fala: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, nesses versículos, do 18 até o 20, o apóstolo Paulo está falando de um relacionamento, é de algo contínuo. Não está falando de ter uma experiência, de ir num lugar e sentir a presença do Espírito Santo, e depois voltarmos para as nossas casas, e passarmos dias e dias e dias. Ele está falando: olha, como que vocês serão pessoas sábias no dia mau, no tempo ruim, no tempo mau, como vocês vão aproveitar as oportunidades. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas em outra versão diz: mas enchei-vos do Espírito Santo. É um verbo contínuo: enchei-vos e continuai a encher-vos. Enchei-vos e continue a se encher, e continue a se encher do Espírito Santo. Isso fala de cultivar um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. E ele fala aqui: olha, queridos, como? Falando entre si, entre vocês, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração o Senhor, em ambientes assim, em atmosferas assim, cultivando atmosferas assim dentro do nosso coração, que nós vamos caminhar cheios do Espírito Santo. Vamos nos encher da presença de Deus, vamos ouvir o Espírito Santo. Ele quer nos direcionar, Ele quer nos direcionar, Ele quer nos fazer lembrar da sua palavra, Ele quer que o poder dele flua através da sua vida, que você tenha experiências poderosas quando você estiver ministrando na vida de outros. Amém? Cultivando isso dentro de nós, cultivando isso entre nós, cultivando isso na sua família, ambientes de louvor, ambientes de adoração, lugares de exaltação ao Senhor. O seu coração é um trono de exaltação a Deus, a sua alma, né? O seu ser é um lugar a mais, você está se enchendo mais de Deus, da presença de Deus, da adoração ao Senhor, da palavra de Deus nesses dias. Por que às vezes algumas pessoas estão tristes? Por que às vezes algumas pessoas estão com medo nesse tempo? Por que algumas estão ansiosas? Por que algumas estão preocupadas? Eu quero te garantir uma coisa:
elas não estão praticando isso. Elas estão dando lugar, talvez até de uma maneira inconsciente, está dando lugar a muitas notícias ruins, está dando lugar aos noticiários da televisão, da internet, e às vezes estão se enchendo disso. Mas eu quero te garantir, meu amado, se você cultiva esse relacionamento, se você cultiva essa atmosfera dentro de você, de louvor, de adoração, sabe, de busca ao Senhor, você vai se encher do Espírito Santo. Aleluia! Você vai se encher do Espírito Santo. Talvez você não vai ser aquele camarada que vai pregar para as multidões, mas Deus vai usar a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Cada um tem um chamado específico, e o Espírito Santo vai conduzir você, vai conduzir a sua vida. Amém? Não é problema isso. Não estou falando que todo mundo aqui vai ser um apóstolo Pedro, que todos serão um pregador de multidões. Não estou falando isso, mas eu estou dizendo que você deve andar cheio do Espírito Santo e ser um canal de Deus para abençoar as pessoas. E o Espírito Santo vai te direcionar, e o Espírito Santo vai falar através da sua vida, e o Espírito Santo vai tocar a vida de outras pessoas, e o poder do Espírito Santo será liberado através da sua vida. Pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão salvas através da sua vida. Você será o canal de Deus para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Eu vou convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus.